Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa quinta-feira, 3 de março, agora 10h46 da manhã aqui na Espanha, no Brasil, 6h46 da manhã. A BTC, como eu reportei aqui no canal nos vídeos anteriores, está sofrendo aqui para superar esses últimos dois topos de 13 de janeiro, que impôs essa corretiva, e o topo de 10 de fevereiro, que impôs essa corretiva, e o topo de 16 de fevereiro, que impôs essa corretiva. Então essa tríade aqui, ó, tá na memória do mercado e tá impondo algum nível de dificuldade para a BTC transpassar, mas nada que ela não consiga superar. A gente está nos estertores desse retângulo de acumulação aqui, ó, que deve durar mais alguns dias, para aí sim a BTC ficar livre, leve e solta para se desdobrar nessa pernada final da onda 3 que vai levá-la para um patamar entre 80 e 100 mil dólares, buscando aqui superar a upper da banda de VWAP mensal, que está se desenhando agora, porque viramos o mês, a banda de VWAP mensal está se desenhando, então a nossa upper está meio que coincidindo com a upper da banda de VWAP mensal de fevereiro, né? Que foi a banda de VWAP mensal anterior, e a gente deve superar, e aí sim ela vai concluir essa pernada aqui em direção a um patamar entre 80 e 100 mil dólares. Gente, vocês lembram que eu falei que o Federal Reserve ia começar a mudar o discurso dele em relação a esse caráter hawkish, que ele estava, esse viés de aperto quantitativo ia começar a mudar de tonalidade. Então, ontem o S&P ganhou quase 2 pontos percentuais, justamente porque o discurso do Jerome Powell, presidente do Fed, foi no sentido de que eles vão proceder com muito cuidado. E eu até avisei que aqueles 5 aumentos sucessivos e propalados de 0,25 na taxa básica de juros pode não se concretizar. Os Estados Unidos estão presenciando a maior negatividade em termos de juros reais dos últimos 40, 50 anos, porque para calcular o juro real você tem que descontar a inflação. Então, se a inflação de 2021 bateu 7,5 pontos percentuais pelo IPC, com esse aumento propalado de 5 aumentos de 0,25, daria 1,25. Com o 0,25 que já tinha, daria 1,5. Então, se você deposita 100 mil dólares no sistema financeiro bancário norte-americano e recebe 1,5 de rendimento básico de juros, e a inflação come 7,5, o juro real é de menos 6%. É bizarra essa situação. O mundo está vivendo um ponto de virada na história brutal. A gente oficialmente está presenciando o fim da era pós-Guerra Fria. Agora, essa corrida armamentista hipersônica nuclear vai colocar esse novo normal, que é o processo inflacionário, dentro da zona do euro e dentro da economia norte-americana. Eu avisei aqui no canal diversas vezes que os entusiastas da Bitcoin, os bitcoiners, estavam corretos, que essa mega crise geopolítica, esse mundo ocidental altamente armado, com orçamentos militares completamente inflados, iriam criar um planeta pós-guerra. Essas sanções que o Ocidente está impondo à economia russa, o que está sendo subestimado nisso daí é que toda negociação, o sistema SWIFT de pagamento, do qual a Rússia foi excluída, ela tem dois lados. Não é só o lado russo. Toda negociação que envolve porque o sistema SWIFT de pagamento é um sistema de mensagens, mas em termos jurídicos de quitação de obrigações financeiras transnacionais, o envio da mensagem já impõe, já determina a liquidação. O envio da mensagem já determina a liquidação da obrigação financeira transnacional.
Então, em termos jurídicos, excluir a Rússia desse sistema que processa milhões de obrigações transnacionais dia, acaba explodindo os dois lados. Então não é só o lado russo. Existem corporações empresariais, existem entes estatais do outro lado que também vão sofrer esse impacto, essa crise de liquidez. Então não são só os 30 bi que estimados em negociações via SWIFT russa que estaria de fora desse crash de liquidez. Na verdade, isso vai gerar um efeito em cascata, já que o lado ocidental que eventualmente ficar a descoberto vai acabar impondo outras obrigações não serão honradas, e isso vai promover um efeito em cadeia e pode gerar uma outra crise, que é uma crise de liquidez. Então, qualquer negociação tendo dois lados, é óbvio que não é só o lado russo que vai explodir. O lado ocidental dessa negociação, que eventualmente envolve o SWIFT, também vai explodir. Fora tudo isso, essa guerra está ganhando tonalidades e escalando para patamares mais altos de gravidade, já que países da OTAN, como Holanda, Bélgica, estão enviando suprimentos militares como lançadores portáteis e mísseis, e a Rússia já avisou que está considerando isso um ato de hostilidade da OTAN. Gente, tem um livro que eu li faz muito tempo, o nome do livro é Nuclear War, de Herman Kahn. Eu até recomendo que vocês leiam esse livro. Existe um coquetel que precisa existir para que uma terceira guerra nuclear ela ocorra. Nenhuma guerra nuclear ocorre porque um sujeito aperta um botão e o outro vai lá, aperta outro botão, porque vê o míssil transcontinental com uma ogiva nuclear cruzando o espaço aéreo. Uma guerra nuclear não começa assim, gente. Uma guerra nuclear começa com o desentendimento sobre um certo conflito, que é o que está acontecendo. O Ocidente nitidamente desaprova a invasão russa sobre o território ucraniano. Por sua vez, o Ocidente retalia. A retaliação, no caso da Rússia, é brutal, porque vai sufocar o sistema financeiro russo. Não só a exclusão do sistema SWIFT, mas até embarcações de oligarcas russos, iates de bilionários russos que estavam aqui no sul da Espanha, estão todos zarpando em direção ao Oceano Índico, justamente para fugir das sanções do Ocidente. Imóveis de luxo em Londres estão sendo vendidos a toque de caixa. O Abramovich já colocou o Chelsea à venda, ou seja, a retaliação ela vai ser retaliada e a retaliação da retaliação vai promovendo uma escalada paulatina desse imbróglio. Esse coquetel que leva a uma suposta terceira guerra mundial, pela interpretação do Herman Kahn, chega, segundo ele, essa retaliação da retaliação que promove uma nova retaliação, coloca um dos lados como passível de sofrer uma pressão a ponto de achar que o outro oponente vai se valer da opção nuclear, obrigando esse premido a se valer antes da opção nuclear, antes que o outro se valha da opção nuclear. Ou seja, essa escalada pode escalar para patamares nucleares. E dentro desse mundo apocalíptico, os bitcoiners estavam certos. Essa mega corrida armamentista que vai explodir os orçamentos ocidentais, vai primeiro criar a inflação como novo normal, e segundo, é só olhar para o que está acontecendo na Ucrânia hoje. Não existe dinheiro em caixa eletrônico, não existe mais banco, tudo explodiu, tá todo mundo em toque de recolher.
E o Elon Musk tendo liberado os satélites da SpaceX, a única coisa que funciona assim na Ucrânia ainda é a internet e os pagamentos todos só são aceitos em criptoativos. Ou seja, num mundo apocalíptico premido por uma ameaça hipersônica nuclear, os bitcoiners efetivamente estavam certos e é por isso que a BTC vai rumando forte em direção a essa pernada de no mínimo 80 mil dólares, vai ficar entre 80 e 100 mil dólares, e continua resiliente, caminhando calmamente em direção a 1 milhão de dólares. Tá bom, pessoal? Fica esse registro, a gente está respeitando aqui essa camada resistencial que está na memória recente do mercado. É natural que a BTC fique pesada, já que ela está transitando por cima do setor vermelho da nuvem aqui na projeção, mas assim que ela iniciar o trânsito por cima do setor verde, ela vai sofrer aquela repulsa magnética própria do trânsito por cima do setor verde. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer a tríade do metaverso, Mana, Sandigala, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.